Alguém esqueceu a máscara aqui? É sua? Aqui, ó. Tudo bem, tranquilo. Boa noite para você, que bom que nós estamos mais uma noite aqui na nossa Semana Jovem, Cristianismo Radical. É bom conhecer o líder de jovens aqui dessa associação. Eu tenho muita alegria quando eu encontro o líder de jovens, porque você tem uma responsabilidade tremenda, mas um privilégio tremendo também de cuidar da juventude desse campo, né? Eu fui líder de jovens um tempo lá no norte de Santa Catarina. Pegava de Joinville, que era a sede do campo, até São Miguel do Oeste, na fronteira com a Argentina já. O campo dava 800 quilômetros até o último distrito. E dirigir não é exatamente o que eu mais gosto de fazer na vida. Então, toda vez que eu tinha que viajar para o limite do campo lá, eu já começava a sofrer na segunda-feira. E viajar na sexta, na segunda eu já sofria. Mas, enfim, deu certo pelo tempo que eu fiquei lá. E agora, quem está lá no meu lugar está fazendo um grande trabalho, graças a Deus. Cristianismo radical, deixa eu só fazer a minha explicação de toda noite, para que você possa entender. Nós não estamos falando de violência, não estamos falando de radical no sentido de pessoas que estão nos extremos. Nós estamos falando de radical no sentido de raiz, daquilo que está na base do cristianismo. Nós já falamos sobre fé, sobre conhecer a Deus, já falamos sobre o Espírito Santo, já falamos sobre a oração, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que todo cristão se depara em algum momento da vida e que está na raiz do cristianismo também, o lidar com esse assunto, que é a questão do sofrimento. Como é que a gente lida com o sofrimento? E eu já falei para vocês que todo pregador tem várias tentações, e uma delas é a tentação de se preocupar mais com o seu desempenho no púlpito do que com a apresentação da palavra. E eu tenho orado a Deus para que Ele me ajude a me preocupar mais com a apresentação da palavra do que com o meu desempenho, com a minha performance enquanto orador. E hoje, de maneira especial, eu peço que você ore aí, a gente vai orar de novo agora, para que a palavra de Deus sobressaia. Nós vamos fazer um estudo de um livro inteiro da Bíblia, que não é grande, mas nós vamos pegar aqui o que tem de principal no livro de Abacuque. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Abacuque. E nós vamos estudar essa questão do sofrimento humano, de como o cristão lida com o sofrimento humano a partir desse livro de 3 capítulos, que é o livro de Abacuque. Eu quero cumprimentar você que está nos assistindo pela internet. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda à Igreja do Esplanada, a essa comunidade tão bonita. E eu espero que Deus também, a palavra de Deus, chegue aí no seu coração e fale com você hoje. Livro de Abacuque, nós vamos passar pelos 3 capítulos desse livro. E tem uma mensagem grandiosa. Talvez a gente não consiga falar de tudo do livro de Abacuque no nosso tempo aqui que nós temos, mas nós vamos percorrer esse livro para que Jesus fale conosco. Eu quero orar mais uma vez. Se você puder, feche seus olhos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Bíblia em nossas mãos. Muito obrigado pelo privilégio que temos de termos a Tua palavra em várias versões, em vários formatos. Muito obrigado, Senhor. E nessa noite, Pai, nós vamos estudar a mensagem contida no livro de Abacuque. Esse livro escrito há mais de 2000 anos, mas que tem uma mensagem tão atual. Então, Senhor, ilumina a minha mente, me dá as palavras certas, as ideias certas, e também ilumina a mente de cada um desses meus irmãos que estão me ouvindo, me assistindo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abacuque é um profeta sobre quem nós não temos muitas informações. Na verdade, tudo que nós sabemos sobre Abacuque está aí no livro e em poucas informações históricas que nós conseguimos a partir do livro de Abacuque. Abacuque é um profeta de Judá, que viveu por volta do 7º século antes de Cristo. Nós não temos certeza
da data exata em que ele escreveu o seu livro de Abacuque, aqui essas palavras tão bonitas aqui. Mas ele deve ter escrito esse livro por volta do ano 630 antes de Cristo. Ele teve o seu ministério entre o reinado do rei Manassés e o reinado do rei Josias. Portanto, Abacuque é um profeta pré-exílico. O que isso significa? Significa que Abacuque teve o seu ministério antes do povo de Judá ser levado para a Babilônia naquele episódio de Daniel capítulo 1. Lembra? Quando Daniel, seus amigos e muitas pessoas de Judá foram levadas para a Babilônia. Aquele é o exílio babilônico. E Abacuque é um profeta pré-exílico. Ou seja, ele escreve o seu livro como uma advertência ao povo que estava apostatado, que estava longe de Deus e que por isso precisava ouvir a voz de Deus. E que por não ouvir a voz de Deus acabou indo para o exílio como um remédio que Deus deu, um remédio amargo, para que o povo pudesse voltar para ele. Abacuque é considerado, junto com Isaías, um profeta evangélico. Por quê? Porque aqui em Abacuque existem diversas referências ao evangelho de Jesus, e alguns conseguem ver em Abacuque textos que falam, inclusive, da segunda vinda de Cristo. Abacuque escreve esse livro aqui em duas partes bem definidas. Você vai ter do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 20, o que os teólogos chamam de oráculo. É uma mensagem em forma de diálogo. Abacuque conversando com Deus. Abacuque fala, Deus responde. Depois Abacuque fala uma segunda vez e Deus responde uma segunda vez. E a segunda parte do livro de Abacuque, a partir do capítulo 3, versículo 1, é uma oração em forma de canção. Uma oração linda que termina de um jeito muito delicado, muito sensível do ponto de vista espiritual. Mas o livro de Abacuque é um livro que retrata o sofrimento não só do profeta por ver a situação do povo, mas também retrata o sofrimento que Abacuque via no povo de Judá. Abacuque amava o povo de Judá. E os profetas, de maneira geral, eles amavam o povo sobre quem eles profetizavam, especialmente os profetas que falavam do povo de Deus. E Abacuque olhava para Judá, uma nação que deveria ser representante de Deus, e via Judá numa apostasia que fazia o seu coração sangrar, que fazia a sua mente ir direto para Deus e dizer assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E eu não sei quantas vezes você já teve essa sensação de você estar sofrendo, você está vendo alguém que você ama sofrer, e você olha para Deus e diz assim: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Senhor, onde é que o Senhor está? O Senhor não está vendo o meu parente? O Senhor não está vendo o meu sofrimento? E o sentimento de Abacuque era exatamente esse, um sentimento de que Deus parecia que tinha esquecido do seu povo. E a mensagem de Abacuque é extremamente atual, porque quantas vezes nós não nos sentimos assim? E veja, eu queria falar uma coisa, antes da gente entrar no tema, no texto do livro. Em momento algum, Deus condena Abacuque pelos sentimentos que ele estava tendo, inclusive os sentimentos de que Deus estava demorando a responder. Porque Deus, e eu falei ontem para vocês no tema da oração, Deus considera mais a nossa sinceridade em falar com Ele do que as nossas palavras bonitas. E se você enche a sua oração de palavras bonitas, mas elas não retratam o que está na sua mente e no seu coração, para Deus é como se você estivesse tentando mentir para Ele. A gente não consegue, Ele conhece tudo. Mas Deus se agrada muito mais em você chegar para Ele e dizer assim: Senhor, eu estou chateado, eu estou chateada. Senhor, hoje meu coração está com raiva. Senhor, cadê o Senhor?
E a gente vai conversando com Deus exatamente com aquilo que tem no nosso coração, porque não esqueça, Ele é Pai. E todo pai gosta de ver seu filho sendo sincero. E Abacuque estava com esse sentimento todo. E o livro de Abacuque tem duas grandes questões. E a primeira é: por que Deus permite que o mal fique sem castigo em sua terra natal, Judá? Olha que coisa atual. Eu não sei se você já pensou assim, mas eu já pensei. Senhor, por que o Senhor não faz nada com aquela pessoa, com aquele povo, com aquela situação em que o teu nome está sendo mal falado, o teu nome está sendo zombado? Por que o Senhor não faz nada? E a primeira questão aqui do livro é: por que Deus permite que o mal fique sem castigo em Judá? Vamos para o texto. Abacuque capítulo 1, a partir do versículo 1 diz: a advertência revelada ao profeta Abacuque. E aí no versículo 2 começa a fala de Abacuque. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Conseguiu pegar aí a queixa de Abacuque? Ele olha para Deus e diz: Senhor, até quando o Senhor vai ficar calado diante do injusto, fazendo o justo sofrer? Até quando? E eu queria pensar um pouquinho nessa pergunta de Abacuque. Porque essa é uma das perguntas que nós fazemos diante do sofrimento humano, nosso ou de outra pessoa. Até quando? Mas geralmente essa é a última pergunta que nós fazemos, e ela é a melhor. Nós fazemos geralmente duas perguntas antes dessa, e não são tão boas quanto essa. A primeira pergunta que a gente faz automaticamente é: por quê? Veja, não tem nenhum problema. Não é pecado você perguntar por quê. E na Bíblia você vai encontrar várias pessoas perguntando por quê. É só você dar uma olhadinha no livro de Jó, e você vai ver Jó perguntando várias vezes: por quê, Senhor? A questão é que a pergunta por quê é a pior que a gente pode fazer diante do sofrimento. Porque para ela, dificilmente nós vamos ter resposta. Aliás, para a maioria das perguntas por que nós fazemos, Deuteronômio 29 é a resposta. As coisas reveladas são nossas e as coisas ocultas são de Deus. Dificilmente a gente vai encontrar o porquê do nosso sofrimento. E eu quero lembrar você de Jó. Você sabia e você percebeu no livro de Jó que ele estava bem, sofreu e deixou de sofrer e nunca soube por quê? Jó nunca soube por que ele passou por tudo aquilo. Um dia, na ressurreição dos justos, Jó saberá de tudo que nós sabemos, mas ele nunca soube por quê. Então, perguntar por quê diante do sofrimento não é uma coisa muito útil. A segunda pergunta que nós fazemos diante do sofrimento é: para quê? E essa pergunta, ela é um pouco melhor, porque às vezes a gente tem resposta. Por exemplo, quando Lázaro morreu, Jesus mostrou por que ele tinha morrido. E lá no final do capítulo 11 de João diz que muitos se converteram por causa daquele episódio de Lázaro. Existia um porquê da morte de Lázaro. Mas nem sempre a gente tem a resposta para o para quê. Por isso que eu digo que a melhor pergunta diante do sofrimento é: até quando? Porque para essa nós temos a resposta definitiva. Está em Apocalipse 21:4, ele diz: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Até quando nós vamos sofrer? Até que Jesus volte e conserte tudo. E é por isso que a pergunta até quando é a melhor diante do sofrimento. Mas no caso de Abacuque,
ele estava perguntando ao Senhor: até quando, Senhor? E essa pergunta demonstra que ele estava incomodado com a demora de Deus. Parece que Abacuque já estava falando com Deus sobre o sofrimento de Judá há algum tempo. E aqui, quando ele começa a escrever o livro, amando do próprio Deus, você vai ver aí no livro, ele pergunta: até quando, Senhor? O Senhor vai continuar demorando? Senhor, eu estou vendo o justo sendo maltratado pelo injusto. Eu estou vendo quem é certo sendo humilhado, sendo maltratado por pessoas que não são justas. Senhor, até quando? E veja, Deus estava demorando a responder, mas finalmente Deus foi e respondeu a pergunta de Abacuque, a partir do versículo 5. Olha o que diz: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam, se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a terra, por toda a extensão da terra. Queridos, vejam a resposta de Deus. Abacuque perguntou, não foi? Até quando? Então Deus responde. E olha o complemento do texto bíblico, porque no versículo 2 ele pergunta até quando. No versículo 5 diz: nos seus dias. Deus demorou a responder, mas respondeu. E deixa eu falar uma coisa para você. A partir do livro de Abacuque, Deus pode até demorar a responder na nossa ótica, porque nós somos muito imediatistas, mas Deus sempre responde, e responde no melhor tempo, que é o tempo dele. Está demorando a vir uma resposta às suas orações? Não desista. Se as suas orações estão dentro do que a Bíblia prevê, e se você está pedindo a Deus aquilo que Ele prometeu te dar, então não desista, porque no devido tempo Ele vai responder. Agora, a resposta que Deus dá não é a resposta que Abacuque gostaria de ouvir. Já aconteceu com você? Você fez uma oração: Senhor, é isso aqui, olha, o meu problema é esse. E você montou toda uma estratégia que você gostaria que Deus seguisse na sua mente. Olha, Senhor, o problema é esse, e você não fala para Deus, mas você tem na sua mente: eu acho que a solução é essa. Aí de repente Deus vem e te responde completamente diferente daquilo que você gostaria de ouvir. E no caso de Abacuque, o que Deus diz para ele é uma coisa quase incompreensível. Porque a nação de Judá estava sofrendo pela injustiça. E quem Deus vai enviar para castigar Judá? Uma nação mais injusta do que ela: Babilônia. É estranho, não é? Eu me coloco no lugar de Abacuque, porque eu também estranharia. Ora, Deus, se está tendo injustiça, o que eu espero é que o Senhor traga justiça. Mas o que Deus está trazendo aqui é uma nação mais injusta que Judá, como seu instrumento de castigo. E o texto bíblico, o próprio Abacuque escreve aqui que essa nação, ela vem impetuosa e ela marcha por toda a extensão da terra. Dá uma ideia de rapidez. E a gente não tem como não ligar isso aqui com Daniel, capítulo 7, versículo 4. Quando Daniel fala do leão com asas de águia como símbolo da Babilônia. Porque a Babilônia era como um leão feroz, mas tão rápida quanto uma águia. E aqui está essa figura, porque a Babilônia vem marchando sobre a extensão da terra, e Deus iria fazer justiça através de Babilônia. E a resposta que Deus está dando aqui para Abacuque é muito clara. Ele estava vendo o que estava acontecendo. Deus não estava de olhos vendados para o sofrimento de Judá. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até ter uma impressão de que Deus não está vendo o seu sofrimento, mas
tenha certeza, em nome de Jesus, a partir do texto bíblico, que Deus está vendo o que está acontecendo com você. E no devido tempo, Ele vai mandar a solução. Mas a solução pode não ser a que você queria. E aqui a gente aprende que quando Deus manda uma solução diferente da que a gente queria, é porque a dele é muito melhor do que a nossa. Essa punição que Deus mandou para o povo de Judá já estava prevista. Eu quero que você abra a sua Bíblia, sem desmarcar Abacuque, abra em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, versículo 47. Deuteronômio 28, 47. Diz assim: uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, estou lendo Deuteronômio 28, 47. Não serviram com júbilo ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês, como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos ídolos, pelos idosos, nem piedade para com os moços. Agora volta para Abacuque e lê o versículo 8 comigo. Abacuque 1:8 diz assim, falando sobre a Babilônia: seus cavalos são mais velozes que os leopardos mais ferozes, que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Consegue perceber que é quase a mesma linguagem que Moisés estava usando, inspirado por Deus lá em Deuteronômio? Aqui Deus está cumprindo uma coisa que ele já tinha avisado. Deus já tinha dito para o povo no início da sua história, porque Deuteronômio é a formação do povo de Deus. Se vocês se rebelarem contra Deus, eu vou enviar nações e nações muito ferozes para castigar vocês. E nós temos um problema com essa palavra castigo, né? Porque nós vivemos em um período que o amor, especialmente o amor dos pais, se tornou um amor permissivo. E a gente tem problema, e alguém me dizia, eu não gosto quando alguém diz que Deus castiga. E sabe por que a gente não gosta? Porque hoje é pregado por aí um amor que realmente não castiga, um amor que deixa o objeto amado fazer o que quiser, na hora que quiser, e não repreende porque vai traumatizar a criança. Mas Deus é o Pai perfeito, e Ele nos ensina como Pai perfeito, que Ele castiga sim. Ou, se você quiser usar outra palavra, Ele disciplina. E aqui Deus já tinha avisado, se vocês se abandonarem a Deus, eu vou mandar o castigo, eu vou mandar a disciplina. E Babilônia é exatamente isso que Deus estava fazendo com Babilônia. Ele mandou Babilônia, ou disse que mandaria Babilônia, para corrigir o povo de Judá. Então veja, olha esse movimento. Abacuque orou e pediu uma resposta. Deus deu a resposta. E Abacuque não gostou. E aí vem a segunda questão do livro de Abacuque. A segunda questão é a seguinte: como Deus, sendo justo, se vale de Babilônia, uma nação ímpia, para julgar o pecado de Judá? A primeira questão é: Senhor, o Senhor não está vendo? Aí quando Deus diz, estou vendo, e o meu método de ação é esse, aí Abacuque diz, mas espera aí, Senhor, eu acho que não é o melhor. Eu olho para Abacuque e fico vendo
a mim e a você. E eu vou falar de mim. Porque quantas vezes eu já não fiz o que Abacuque fez? Senhor, olha essa questão, Senhor. Olha a minha vida. Senhor, resolve. Aí Deus vai lá e manda a resposta. Eu digo, Senhor, não era assim que eu queria. E eu fico, às vezes a gente fica tentando lutar com Deus. Argumentar com Deus de tal forma que parece que nós somos mais espertos que Ele. E, queridos, a gente precisa de uma vez por todas entender que Deus é infinitamente mais sábio do que nós poderíamos ser. E quando Deus mandar algo para a sua vida, aceite, porque é muito melhor do que o que você conseguiria fazer por você mesmo. E aí, a partir do versículo 12, começa a segunda fala de Abacuque. E, no geral, ele está dizendo assim, Senhor, não gostei do que o Senhor falou. E olha o que ele diz no versículo 12, Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. E ele continua no versículo 13, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade, então, por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Irmãos, olha a pergunta, olha o diálogo de Abacuque com Deus. Ele está tentando convencer a Deus, olha como o ser humano é. Ele está tentando convencer a Deus que ele tem uma ideia melhor do que Deus. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor é santo. O Senhor é justo. Os teus olhos nunca viram o mal. Como é que o Senhor vai admitir que Babilônia recaia sobre Judá, se Babilônia é mais ímpia que Judá? Como, Senhor? E aí ele continua dizendo no versículo 15, o inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E aí no versículo 17 ele diz, mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Abacuque faz uma coisa admirável e reprovável ao mesmo tempo. E eu vou explicar. É admirável porque Abacuque, ele se desnuda diante de Deus. E eu acho isso muito lindo. E eu tento fazer isso nas minhas orações todo dia. Ele chega para Deus e diz assim, Senhor, é isso que eu estou sentindo. Esse sou eu. Senhor, não vou me esconder de ti. Aqui está o que eu estou sentindo, e isso é admirável. Mas, por outro lado, é reprovável porque Abacuque continua insistindo que a ideia dele é melhor que a ideia de Deus e que ele resolveria o problema melhor do que Deus. Mas parece que no final desse segundo discurso de Abacuque, alguma coisa acontece na mente dele. Porque no final do discurso, no primeiro versículo do capítulo 2, olha o que ele diz. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E olha que coisa linda, parece que algo está acontecendo dentro do profeta. E é como se ele dissesse assim, Senhor, embora eu não tenha compreendido os teus caminhos, eu vou ficar numa posição de fé, em cima do muro, esperando a tua resposta. E as coisas começam a mudar em Abacuque. Porque Abacuque diz assim, Senhor, olha, eu não estou compreendendo. Não consigo equalizar na minha cabeça por que o Senhor está tomando esse caminho. Mas, Senhor, eu vou ficar aqui em cima do muro e vou esperar a tua resposta. Porque Abacuque estava começando a entender que o melhor sempre vem de Deus. E o que vem de Deus sempre é o melhor.
Aí quando Abacuque acalma o coração, quando ele sossega, quando ele vai para cima do muro, esperar a resposta de Deus, aí Deus começa a responder. E aí vem a segunda resposta de Deus a partir do versículo 2 do capítulo 2. Ele diz assim, a Bíblia diz, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. E aqui está a ordem de Deus para que o livro de Abacuque existisse. Escreve. E o que ele teria que escrever? Pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim e não falhará. E ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Talvez na sua Bíblia diga, e não tardará. Essas palavras aqui, as palavras de Deus eram sobre os babilônicos. Mas o apóstolo Paulo depois pega as mesmas palavras em Hebreus 11:37 e aplica a Jesus. E ele diz, aquele que vem virá e não tardará. Porque é o mesmo Deus, ele está dizendo, olha, os babilônios vão vir. E eles não tardarão. Abacuque, fica aí esperando, porque o que eu prometi vai acontecer. E aí no versículo 4, queridos, Deus fala uma coisa tremenda. Ele diz assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé ou fidelidade. E aqui nesse versículo 4, existe a mensagem evangélica de Abacuque. Porque ele fala que como é que o justo vive e será salvo? Pela fé. Só que há um contraste aqui entre a vaidade e a fé. É como se Deus estivesse dizendo, Abacuque, você precisa aprender a ser humilde. Humilde de tal forma que você aceite a minha resposta como o melhor para você. E queridos, a gente precisa parar e pensar nisso aqui. Porque muitas vezes a nossa arrogância, que é parte da nossa natureza pecaminosa, quer discutir com Deus, quando deveria se prostrar diante de Deus. A nossa arrogância quer tentar convencer a Deus de fazer a nossa vontade, em vez de aceitar simplesmente a vontade soberana de Deus. E Deus diz a Abacuque, você precisa ser humilde para aceitar a solução de Deus. E queridos, eu não sei por qual sofrimento você passa nesse momento. Mas pode ser que a solução de Deus para a sua vida seja completamente diferente do que você gostaria que fosse. Você está preparado para aceitar? Você tem humildade suficiente para aceitar a resposta de Deus? E ele diz, o justo viverá por sua fé ou por sua fidelidade. Mesmo não entendendo a resposta de Deus, o justo viverá por sua fidelidade, por sua fé. E a partir do versículo 5 até o versículo 19, Deus começa a falar sobre todos os pecados de Babilônia. E eu acho isso aqui fantástico. Se você ler, depois você pode ler em casa com calma, Deus vai falar, eu sei que Babilônia rouba, eu sei que Babilônia oprime. Tem 4 ais, aí no versículo 9 ele diz, ai dos que obtêm lucros injustos, ele está falando de Babilônia. No versículo 12, ai daquele que edifica uma cidade com sangue, Deus está falando de Babilônia. No versículo 15, ai daquele que dá bebida ao seu próximo, está falando de Babilônia. E no versículo 19 ele diz, ai daquele que diz à madeira, desperte. Ele está falando de idolatria, da Babilônia. Sabe o que Deus está dizendo aqui entre o versículo 5 e o versículo 19? Abacuque, eu não estou fazendo nada que eu não saiba o que esteja fazendo. Abacuque, eu sei quem é Babilônia, não precisa você ficar me dizendo. Porque você percebeu comigo no texto que Abacuque ficou dizendo, Senhor, o senhor não sabe quem é Babilônia, não? Babilônia é injusta, mais injusta que Judá. E aí, Deus diz, eu sei quem é.
Deus enumera os pecados de Babilônia, aí, do 5 até o 19, como quem diz para Abacuque: Abacuque, eu sei quem eles são. Sabe outro recado desse trecho? Abacuque, eu não perdi o controle. E essa é uma mensagem que conforta o nosso coração. Sabe por quê? Porque pode até parecer que a sua vida está indo ladeira abaixo, descontrolada, mas a mensagem que Abacuque traz para mim e para você é: Deus não perdeu o controle da sua vida. E ele está dizendo: Abacuque, eu não perdi o controle. E aí, queridos, depois, no final desse discurso de Deus, o versículo 20 é um versículo interessante. 2:20, Deus diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, ou diante dele fique em silêncio toda a terra. Quando eu era criança, na igreja que eu cresci, esse versículo estava na parede. Não sei se você já viu, mas tinha pelo menos uns 10 desses versículos na parede. E eu sei quem era o alvo, eram os adolescentes, eu e meus colegas. E eles usavam esse versículo para dizer assim, ó, silêncio no culto, não fala nada no culto, silêncio, aqui tem que ficar igual um cemitério, ninguém fala nada, só o pregador fala. E se a gente, tinha um diácono que era violento, quando a gente falava, ele e apontava para a parede assim, ó, como quem disse, você não está vendo o versículo bíblico? Mandando você ficar calado no culto? Mas não é para isso que esse versículo foi escrito. Não é sobre isso que o versículo fala. Se você acompanha o capítulo 2, Deus vem dizendo, olha, eu sei quem são os babilônicos, eu sei os pecados que eles cometem, eu sei o quanto eles são ímpios, então, Abacuque, fica calado, você não sabe de nada. Cale-se diante de Deus, toda a terra, porque a sabedoria de Deus é infinitamente maior que a soma da sabedoria de todos os seres humanos. Calem-se diante de Deus, não tentem dar as respostas, Deus tem respostas melhores. Abacuque, se submeta a Deus, Deus está no controle, Ele sabe o que faz. Você está pensando na sua vida agora, né? E talvez você esteja pensando naquele problema que para você é insolúvel. Deus não perdeu o controle. Deus sabe o que faz. Entrega na mão dele e aguarda em silêncio. Ele sabe o que faz. Queridos, depois desse diálogo, não tem como Abacuque ser o mesmo. E aí a gente chega no capítulo 3. E Abacuque vai fazer uma oração. Na verdade, o próprio livro diz aqui, oração do profeta Abacuque, uma confissão. E o que Abacuque vai confessar? Ele vai confessar toda a sua loucura de tentar convencer a Deus que a sua ideia era melhor que a dele. E diante do sofrimento humano, finalmente Abacuque entende como o ser humano tem que se portar. E começa no versículo 2 dizendo, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. E eu gosto dessa frase, porque ela foi dita por alguém que um tempinho antes estava questionando a Deus. E agora, em vez de questionar a Deus, Abacuque diz, eu tremo diante dos teus atos. Abacuque se prostra diante de Deus e diz, Senhor, eu reconheço que o que o Senhor faz é muito melhor do que o que eu faço. O que o Senhor pensa é muito melhor do que o que eu penso. E ele continua no versículo 2, realiza de novo em nossa época as mesmas coisas, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. E agora Abacuque não pede mais para Deus mudar, a única coisa que Abacuque pede é misericórdia. E aí, a partir do versículo 3, Abacuque, ou Deus, através de Abacuque, da oração dele, começa a dar uma visão
do juízo e do livramento que ele dará ao povo. E eu queria que você acompanhasse comigo, a partir do versículo 7. A oração de Abacuque diz: vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas da tenda de Midian, era como os rios que estavas irado, Senhor. Era como os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os cavalos, com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. E Abacuque continua orando e dizendo: Senhor, o Senhor é poderoso. Senhor, agora eu reconheço que diante do mal, eu só tenho que me calar e esperar que o Senhor haja. E Abacuque continua a sua confissão até o versículo 16, quando ele diz: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram e os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. E o que Deus revela para Abacuque é o seguinte: olha, os babilônios virão e destruirão Judá, mas Abacuque, eu virei e destruirei os babilônios. Ou seja, o sofrimento pelo qual você está passando, o sofrimento que está apertando o seu coração, um dia terá fim. E queridos, vem a partir do versículo 17, para mim um dos textos mais lindos da Bíblia, e eu vou voltar nele daqui a pouquinho. Porque eu queria pontuar algumas coisas que nós aprendemos com Abacuque. E a primeira coisa que eu queria pontuar é: o profeta orou de maneira sincera. E eu insisto nesse assunto. Quando você for falar com Deus, diga o que você está sentindo. É isso que Deus quer ouvir. E é isso que faz o relacionamento de vocês se aprofundar. Segunda coisa que a gente aprende com Abacuque: às vezes as respostas de Deus não nos agradam, mas continuam sendo as melhores. Eu vou repetir. Às vezes as respostas de Deus não nos agradam, mas continuam sendo as melhores. Deus vai responder você, porque na Bíblia nós ainda temos, ou nós nunca temos uma oração não respondida. Às vezes é não a resposta, mas Deus responde. Mas mesmo quando Deus disser para você o que você não gostaria de ouvir, lembre-se, ainda é o melhor. Outra coisa que nós aprendemos: Deus está vendo o sofrimento do seu povo e agirá. Não desanima. Você está sofrendo, está difícil. Deus está vendo. E se Ele ainda não interveio, é porque ainda não é a hora da intervenção de Deus. E quando chegar a hora da intervenção de Deus, você perceberá que era a melhor hora de Deus intervir. Eu li uma frase certa vez, e essa frase ficou na minha mente. Dizia o seguinte: se você soubesse de tudo que Deus sabe, você pediria a Ele exatamente o que Ele tem te dado. Nós não sabemos de tudo, queridos, e por isso a gente fica reclamando. Mas se nós víssemos como Deus vê, nós saberíamos que as respostas dEle e o tempo dEle são perfeitos. Outra lição com a de Abacuque: questione menos, confie mais. Deus sabe muito mais do que você. E aí eu quero voltar para o versículo 17 do capítulo 3. Porque aqui tem um dos textos mais lindos da Bíblia. Abacuque 3,17. Abacuque está vindo na sua oração. Ele já entendeu que a vontade de Deus e que o método de Deus é o melhor. E olha o que ele diz, queridos. Eu leio e releio esse texto e eu não me canso de ler esse texto. Ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira,
mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Que coisa linda! Isso aqui é de emocionar um coração que quer se abrir diante de Deus. O que Abacuque está fazendo aqui é descrevendo Judá quando fosse atacada pelos babilônios. Ia faltar figueiras florescendo. As videiras não dariam mais uvas. Não ia ter safra de azeitona, nem produção de alimento. Não ia ter ovelha no curral, não ia ter boi no estábulo. A situação ia ficar caótica. Mas o que Abacuque diz é, dentro da situação caótica, o que ele ia fazer? Eu me exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, não tem coisa mais linda do que essa afirmação de fé. Uma afirmação de fé e de amor incondicionais. Eu não sei se você percebeu, mas o livro de Abacuque termina sem uma solução prática para o problema. O problema continua existindo. Judá está sofrendo e vai sofrer mais ainda quando os babilônicos vierem. O problema ainda está diante de Abacuque. A situação não mudou, mas Abacuque mudou. A situação continua a mesma, mas o profeta não continua mais o mesmo. E queridos, muitas vezes Deus não muda a situação, Deus muda nós. E Abacuque, depois de tentar discutir com Deus, a única coisa que ele faz é dizer assim: Senhor, vai dar tudo errado, vai ficar complicado, mas eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação. É assim que a gente age diante do sofrimento. Diante do sofrimento, a gente não briga com Deus. A gente se prostra diante dele e diz: Senhor, eu vou te amar. E o que vai acontecer depois é com o Senhor. Eu não consigo não lembrar de Jó. Jó prostrou-se e adorou depois de perder seus 10 filhos. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É amor incondicional. Se a situação não mudar, deixe Deus mudar você. Nós vamos ouvir um hino agora. E você sabe, durante o hino é momento de conversar com Deus. E talvez você esteja num momento difícil da vida. Talvez o coração esteja apertado. Porque você precisa e você gostaria de uma solução de Deus. Eu não tenho como prometer a você que Deus vai te dar a solução agora. Nem tenho como prometer que Deus vai te dar a solução que você espera. O que eu tenho que te prometer, e o que eu posso te prometer a partir do texto bíblico, é que a solução virá no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Mas o mais importante dentro da situação que você está passando, não é que a situação mude, é que você mude. Ore a Deus sobre isso.
Eis-me aqui, a semana me cansou. Estava no trabalho, esqueci de ti, Senhor. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Eis-me aqui, meus pés não podem mais. Cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Cura o teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer. Eis-me aqui, meus pés não podem mais. Cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Cura o teu povo e sara a ferida que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer. Ouça o seu clamor, como se fossem anjos mil, e cubra o teu rosto de toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer.
Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela mensagem do livro de Abacuque. Obrigado, Senhor, porque nessa noite nós compreendemos que muitas vezes, antes de mudar as circunstâncias, o Senhor muda a nós. E nós nos entregamos em Tuas mãos, Pai. E pedimos que o Senhor trabalhe em nós de tal forma que nós paremos de discutir as Tuas ordens, de discutir as Tuas decisões, e passemos a, humildemente, aceitar que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Conforta o nosso coração, Pai. Conforta o coração dos sofredores. E dá a eles o mesmo sentimento de Abacuque. Pode ser que tudo esteja ruim, mas eu continuarei confiando e me alegrando no Deus da minha salvação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.